Uma mensagem chocante do médico: fuja agora. Revelações inesperadas mudaram tudo naquela noite. O céu estava claro, a lua derramava sua luz prateada sobre as plantações de café da pequena cidade, cuspindo sombras dançantes nas casas de barro. Ana, uma enfermeira de 28 anos, terminou seu turno no hospital e voltou para o lar, onde a preocupação com seu pai idoso e a irmã Clara ocupava seus pensamentos. Mas aquela noite traria os ventos de mudança que ela jamais imaginou. Ao cruzar a porta, seu celular vibrou. Era um aviso do Dr. Carlos, amigo da família que sempre a apoiou. Ao ler a mensagem, um frio percorreu sua espinha. Fuja agora. A urgência no tom a fez tremer. A epidemia se espalhava, e o hospital lotava-se de pessoas com sintomas estranhos e aterrorizantes. O coração de Ana palpitava. Como enfermeira, sua obrigação era proteger sua família e sua comunidade. Mas o que fazer quando muitos ainda duvidavam da gravidade da situação? A dúvida a consumia. Como ela poderia alertar vizinhos, amigos, quando o receio se instalava em cada casa? As horas passavam e ela se lembrou das noites passadas ao lado do pai, ouvindo seus ensinamentos sobre honestidade e o valor do trabalho duro. Era hora de lutar, não de se esconder. A atmosfera na cidade, normalmente acolhedora, tornava-se densa com o medo. Não pode ser tão ruim, ecoava entre as paredes de barro. Unidos num desdém silencioso, os habitantes preferiam acreditar que tudo não passava de um exagero. Quando Ana convocou uma reunião na praça, seu coração batia como um tambor. Sabia que tinha que falar, mas a ansiedade quase a fazia se calar. Por favor, ouçam. Os sintomas são reais. Não é histeria coletiva. Sua voz soou fraquinha, mas determinada. Olhares desconfiados se revezavam, sussurros cresciam. Ela sentiu seu peito apertar. No meio da multidão, um homem respeitado, o líder comunitário, embarcou na negação. Ele permanecia firme, com um sorriso cínico, como se a verdade pudesse ser ignorada. Ana, ao encará-lo, percebeu que ele exibia os mesmos sinais dos doentes: um tremor, um olhar vazio. Como poderia mais alguém ignorar a realidade? O medo dela transformou-se em indignação. Se não formos juntos, perderemos tudo, gritou, um fogo ardente em sua alma. Seus olhos buscavam os rostos das pessoas, esperançando vê-las acordar para a verdade. O momento se tornava palpável, a tensão os envolvia como um manto pesado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana sentiu uma onda de esperança quando alguns vizinhos começaram a se mover, mas muitos ainda permaneceram inertes, rindo do pânico. Um aperto tão forte em seu coração que quase a fez chorar. Contudo, a determinação havia se tornado uma chama ardente dentro dela. Se a cidade não se unisse agora, o que aconteceria? As tradições que tanto amavam, os laços, tudo teria um fim. Precisamos correr, bradou ela. O desespero a impulsionava, mas seria suficiente para tirar a comunitário da zombaria. Enquanto a primeira estrela aparecia no céu, a cidade parecia à beira de um abismo. Ana tinha que acreditar que todos ainda poderiam ser salvos, mas ao mesmo tempo, uma pergunta ecoava em sua mente: até onde iria para proteger aqueles que amava? Seria essa noite que mudaria tudo para sempre? O tempo parecia escorregar entre os dedos de Ana, enquanto a praça fervilhava em murmúrios agitados. A tensão era palpável, mas alguns passos eram o suficiente para que aquele momento se transformasse em caos ou esperança. Ela podia ver Clara se aproximando, com os olhos cheios de preocupação. Ana, o que está acontecendo? O povo está se espalhando, e a mamãe está preocupada, disse a irmã, com a voz trêmula. Ana respirou fundo e pegou a mão de Clara, sentindo a suavidade que sempre a acalmava. Precisamos ser fortes, Clara. Mais do que nunca. Diga à mamãe que eu fico aqui. Queremos que ela fique em casa, longe de todo esse desespero. Realmente desejava, mas o pesar em seu coração se tornava cada vez mais difícil de conter. Lágrimas arranhavam a garganta de Ana, mas o desejo de proteger a família era maior. Olhou novamente para a multidão, observando com um misto de esperança e desespero. Se a maioria não acreditar no que eu estou dizendo, como vamos mudar isso? Pensou consigo mesma. Então, uma ideia surgiu com clareza em sua mente. Precisava agir de maneira que ninguém pudesse fechar os ouvidos.
Seu silêncio nos mata, gritou ela ecoando palavras que seriam lembradas. Algumas cabeças se voltaram, os rostos pálidos se entreolhavam. Ela avançou um passo, a adrenalina pulsando, as palmas sudadas. Um murmúrio começou a se espalhar e Ana viu uma chance. Vocês conhecem alguém que está doente? Perguntem a si mesmos. Vocês estão prontos para perder tudo por conta de um medo que pode ser verdade? A negação é um veneno. Ele se espalha rapidamente entre os invisíveis ao nosso redor. As palavras de Ana queimavam, e alguns vizinhos a encaravam, os rostos agora tomados por uma expressão de incerteza. A esperança de um impacto surgia como um pequeno fogo dentro dela. Quem vai se arriscar a ignorar o desconhecido? Temos que nos unir e proteger uns aos outros. No fundo da praça, o líder comunitário, que até então tinha sido uma voz de negação, agora parecia absorver cada palavra. Ana o observou, sentindo como se cada verbo que saía de sua boca se tornasse a verdade não ditada há muito tempo. Ele deu um passo à frente e por um segundo, o pavor tomou conta de seu olhar. Ele era humano, afinal, e por trás de toda a segurança fachada, a dúvida também o consumia. Se você está tão preocupado, por que não se despediu? A pergunta brotou dos lábios de um velho amigo de infância de Ana. A frase ecoou, e em um momento mágico a conversa cresceu. Olhares trocados, expressões nervosas. Seria que finalmente algo começava a mudar? O líder respondeu com hesitação, eu não quero acreditar. Mas Ana viu isso como uma abertura. Seja a mudança que esta cidade precisa. Se comprometa com o que é justo. As vozes unidas começavam a criar um som poderoso, ressoando como um tambor, e a praça começou a se afonar em uma onda de determinação coletiva. Mas então, um grito cortou o ar, olhem para a rua. Alarmantes gritos explodiram, e a atmosfera se transformou instantaneamente. Ana virou-se rapidamente, e seu coração disparou ao ver uma caravana de pessoas correndo em desespero. O pânico cobriu a praça como um manto escuro, e a esperança um instante antes vislumbrada se desfez em frações de segundos. O que estava a caminho poderia ser um aviso de que o perigo estava, de fato, mais perto do que imaginavam. É agora ou nunca, pensou Ana, sentindo o peso das decisões em seus ombros. O que quer que se aproximasse não era apenas uma ameaça à sua cidade. Era também uma oportunidade de reunir forças e salvar aqueles que amava. Com a adrenalina nas veias, ela gritou para a multidão. Vamos juntos, ou todos nós perderemos o que temos. Se não agirmos, será tarde demais. Neste instante de agitação, uma dúvida rompia seu coração. Será que ainda havia tempo? A corrida pelo futuro estava prestes a começar, e a noite apenas afinava mais sua sinfonia de incertezas. O que viriam enfrentar era algo que todos temiam, e talvez o enfrentamento os tornasse mais fortes. Quando Ana se virou e viu as sombras na esquina, uma pergunta fria lhe atravessou a mente. E se houvesse algo mais do que apenas a epidemia? Ana sentiu o coração congelar ao ouvir o grito inesperado. O desespero tomou conta da praça, e cada rosto ao seu redor parecia refletir um misto de pavor e dúvida. As sombras que se aproximavam se tornaram mais nítidas, revelando figuras conhecidas entre a multidão. Eram pessoas da comunidade, mas não pareciam como antes. Os olhos delas estavam arregalados e os gestos eram de urgência. O médico da cidade, Dr. Álvaro, estava à frente, com uma expressão pálida e uma voz imperativa. Fujam! Eles estão vindo e não podemos ficar aqui, disse ele com o olhar fixo na multidão. As palavras do médico transformaram o murmúrio da praça em um rugido de incertezas. Ana tomou um passo à frente. O que você quer dizer com fujam? O que está acontecendo? Sua voz estava cheia de determinação, mas a dúvida dançava em seu olhar. Clara, ainda agarrada à mão da irmã, olhava para o médico com um misto de medo e confusão. Dr. Álvaro respirou fundo, tentando ganhar coragem. Houve um surto na região. As autoridades estão perdendo o controle. Ele hesitou, mas ao ver os rostos aterrorizados à sua frente, continuou. As pessoas estão deixando suas casas, e não têm certeza do que está acontecendo. É uma infecção muito grave. Se vocês não saírem agora, não haverá como escapar. A praça, que momentos antes tinha um vislumbre de esperança, agora estava em frangalhos. O pânico começou a se espalhar, braços se levantando, gritos misturados, uma massa de movimentos descontrolados. Ana olhou para Clara, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Mãe, precisamos ir, murmurou a menina, seu medo refletido claramente no rosto. Ana virou-se rapidamente, tentando firmar-se em meio ao caos crescente. Pessoal, calma. Precisamos pensar. A multidão estava em um frenesi, todos falando ao mesmo tempo, mas Ana era como um farol, a sua voz cortando a confusão. Não podemos simplesmente correr sem um plano.
Se fizermos isso, podemos nos perder ainda mais. Mas a verdade era que ela também não sabia o que fazer. O que se dizia na praça era aterrorizante. O medo parecia uma sombra cada vez mais próxima, sussurrando que talvez fosse melhor seguir a ordem do médico. Ana fechou os olhos, tentando clarear a mente. Uma escolha precisa ser feita e rapidamente. Só temos um tempo limitado. Se alguém estiver com doenças ou idade avançada, é melhor ir logo, gritou um morador, apressando as pessoas a se movimentarem. Ana olhou para o médico. Doutor Álvaro, você precisa nos guiar. Todos nós juntos. Ela sentia que eram as palavras certas. Estavam todos amedrontados, mas se unissem forças, poderiam encontrar um jeito de enfrentar o que estava à sua frente. Não podemos deixar que o medo nos dividam. E então, uma onda de compreensão correu pela praça. Pessoas começaram a se agrupar, estabelecendo pequenos círculos. A tensão dava lugar a um novo tipo de determinação, e Ana podia ver rostos que outrora hesitavam, agora se firmando na ideia de que deveria haver um caminho a seguir. Mas quando tudo parecia finalmente se alinhar, uma garota saiu correndo da multidão, gritando: "Eles estão aqui! Eles estão aqui agora!" O som do seu medo ecoou e, como um estalo de palmas, a energia se desfez novamente, absorvida por um terror incontrolável. Ana parou, encarando o que se aproximava, seu coração disparando. Ela sentia que tudo na vida dela estava prestes a mudar, e não era apenas sobre a epidemia. Eram as relações que se formaram em meio à crise, ou as que estão prestes a se desfazer. Ela tinha que decidir rapidamente. Precisamos nos mover. Mas para onde? A realidade que o cercava estava prestes a se revelar de uma maneira que nenhum deles poderia ter previsto. E Ana não tinha certeza se estava pronta para encarar o que estava prestes a acontecer na noite escura da cidade. O que seria aquele novo sertão diante dela? A luta pela sobrevivência estava apenas começando. O medo estampado nos rostos da multidão se intensificou, como uma onda que se avoluma e arrebenta na areia. Ana sentia a pressão do pânico ao redor, uma força invisível empurrando todos para frente, enquanto a garota que havia gritado desaparecia entre as sombras. Calma, calma. Ana tentou, mas a voz se perdeu em meio ao clamor e ao desespero. Os corpos se moviam freneticamente, e o som de pés apressados gerava um eco ensurdecedor na praça. Clara estava ao seu lado, seus olhos cheios de terror, uma sensação angustiante comprimindo o peito de Ana. O que poderia fazer? Não era hora de hesitar. Precisamos nos separar, para aumentar nossas chances de escapar, sugeriu uma mulher mais velha, sua voz embargada pela ansiedade. Vamos em grupos, se algo acontecer com um, pelo menos outros estarão a salvo. Ana olhou para aquela mulher, sentindo uma punhalada de desespero. Como ela poderia se separar da irmã? Era um pensamento insuportável. Não, nós vamos juntos, a qualquer custo. Sua voz forte equivaleu à urgência que sentia por dentro. Vamos atrás da segurança e não podemos abandonar nossos familiares. Momentos de silêncio se seguiram, os olhos dela brilhando com um apelo sincero. Aos poucos, algumas pessoas começaram a se reunir ao redor delas, em torno daquela centelha de esperança que era Ana. Clara, ainda segurando a mão da irmã, parecia um pouco mais tranquila, sentindo o calor do apoio da comunidade que se formava. Mas o tempo não estava a favor deles. Os primeiros ecos de sirenes e gritos aterrorizados se aproximavam. O médico Dr. Álvaro, que estava à frente, tomou a palavra novamente, agora com uma determinação firme. Aqui não é seguro. Precisamos ir para um lugar elevado. O centro comunitário é o ponto mais alto da região. Podemos nos proteger lá. Sem hesitar, Ana tomou a frente puxando Clara pela mão. O centro. Sigam-nos. Ela liderou o grupo, sentindo a realidade da responsabilidade pesando em seus ombros. Ao redor, o pânico ainda fervilhava, mas algo na voz dela parecia motivar aqueles que a acompanhavam, como se a união se tornasse um abrigo contra o terror. A corrida até o centro não era longa, mas parecia uma eternidade. A cada passo, Ana olhava para os rostos ao seu redor no escuro, buscando esperança nas expressões endurecidas pelo medo. Um passo e outro. Ela não poderia deixar que a incerteza a dominasse. Quando finalmente chegaram ao centro, o lugar que antes era um símbolo de união se transformou em um refúgio sombrio. As janelas se apagaram, as luzes internas piscavam, criando um cenário quase apocalíptico. Ana ofegava, o cheiro de suor e ansiedade no ar. Estamos seguros aqui? É mesmo um abrigo? O pensamento a perturbava. E nesse momento, uma explosão de barulho irrompeu. A porta atrás dele se fechou em um estrondo. Os rostos se voltaram, e uma corrente de medo percorreu a sala. Agora só nos resta esperar e ver o que está por vir. Dr. Álvaro proclamou,
seu tom um misto de comando e impotência. Uma linha dividia a esperança da agonia, a palavra esperar ressoou como uma sentença. Mas Ana sabia que a noite ainda não tinha terminado. As sombras do exterior não eram a única ameaça. Havia segredos enterrados entre eles e a verdade poderia ser tão letal quanto os horrores que nagavam do lado de fora. A tensão crescia como um fio prestes a se romper. O que mais estavam escondendo? Quais escolhas teriam que fazer? O que os aguardava no espaço apertado, longe da segurança que buscavam? Essas perguntas dançavam em sua mente enquanto ela olhava para Clara. O que aconteceria se as revelações começassem a surgir, expostas como feridas abertas? E quando a verdade finalmente viesse à luz, seria um caminho de salvação ou condenação? O silêncio que se seguiu à explosão do barulho era ensurdecedor. A sala estava preenchida por um ar tenso, pesado e aperto que sufocava. Ana olhou em volta, os rostos das pessoas que conseguiram chegar até ali estavam marcados pela angústia. Clara estava ao seu lado, abraçando-a com força, como se esse gesto pudesse garantir que nenhuma das ameaças do mundo exterior as alcançasse. Doutor Álvaro, que parecia decidido a manter a ordem, começou a se mover em direção a um dos cantos da sala. Precisamos estabelecer uma comunicação com o exterior. Pode haver ajuda vindo ou informações, ele disse, a voz firme, mas radiante com um leve tremor. Havia um ponto de esperança nessa declaração, e Ana se agarrou a isso. Um homem, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, chamado Carlos, interrompeu. Sua voz quebrou o silêncio como uma pedra atirada num lago tranquilo. E se lá fora não houver ajuda? E se for pior do que isso? Os murmúrios começaram a ecoar pela sala, cada vez mais altos, até se transformarem em gritos de nervosismo. Ana segurou Tigel Clara, seus dedos se entrelaçando como se aquilo pudesse criar uma barreira entre elas e o desespero coletivo. Não podemos entrar nessa espiral de pânico. Precisamos pensar. O que temos a perder se não tomarmos uma atitude? Ouvindo-se falar, lembrou-se do que havia aprendido com a avó. Em tempos de crise, é preciso ter coragem e estratégia. O médico voltou, agora com um pequeno rádio em mãos. Vamos ouvir as informações. Sua expressão era séria, e a atmosfera o acompanhava. Os habitantes do centro se aglomeraram, todos em expectativa. A primeira mensagem que saiu do rádio foi abafada. O som falhava como uma dança de palavras perdidas em uma tempestade. Mas de repente uma frase se destacou. A cidade está sob ameaça. Um grupo de pessoas fugindo, direção oeste. O coração de Ana disparou. Eram os mesmos rostos que ela havia visto se espalhando para fora da praça. Cada palavra do transmissor parecia carregar um peso, um aviso que se instalava na mente de todos. Clara deu um pequeno sobressalto ao lado de Ana. O que isso significa, Ana? Para onde devemos ir? Seus olhos refletiam um mar de incertezas. Um som agudo cortou o ar e fez todos se estremecerem. O médico abaixou rapidamente o rádio e olhou nos olhos de cada pessoa presente. Precisamos decidir agora. Se esses grupos estão fugindo e se há uma ameaça real, talvez devamos sair daqui. Podemos ser pegos aqui. Ana sentiu como se um denso nevoeiro tivesse repousado sobre sua mente. Estava em um conflito interno. A segurança do centro parecia precária, mas deixar Clara e os outros poderia significar uma sentença de morte. Se formos, devemos ir juntas. Não podemos deixar ninguém para trás, disse Ana, sua voz ecoando sua determinação. O que estava em jogo não era apenas suas vidas, mas a conexão entre todos ali. Um murmurinho de concordância começou a surgir, bem como olhares incertos. Para onde iremos? O que realmente nos espera do lado de fora? Carlos questionou novamente, sua desconfiança evidente. Ana sabia que a percepção do perigo poderia ser uma armadilha. Então, antes que alguém respondesse, a luz do centro diminuiu ainda mais, e uma sombra atravessou uma das janelas quebradas. O toque da escuridão aprofundava a sensação de que algo estava prestes a se desdobrar, algo que mudaria tudo. Ana e Clara entreolharam-se, um entendimento silencioso ocorrendo entre elas. Precisamos ir. Agora, declarou Ana com coragem, percebendo que estava na hora de agir antes que o pânico a engolisse por completo. Um movimento em uníssono se formou, as pessoas se preparando para deixar aquele espaço. Ao abrir a porta, uma voz ecoou em sua mente: fuja agora. Sem saber o que os aguardava lá fora, um novo dilema emergia. O que se escondia na penumbra? Cada caminho poderia ser físico ou emocional, e o corredor da escolha apenas começava a se abrir. O que Ana descobriria na escuridão? A porta rangeu ao ser aberta, permitindo que uma corrente de ar frio invadisse o ambiente. O barulho dos corações pulsando e da respiração ofegante tomou lugar no silêncio opressivo que antes reinava.
Ana sentiu um frio na espinha, mas não tinha escolha. Olhou para Clara, seus olhos brilhando com medo e determinação. Vamos, não podemos esperar mais, disse, puxando a amiga pela mão. Os outros começaram a se mover, ainda hesitantes, mas seguiriam. Saíram em fila tentando não fazer barulho, como se o som de seus passos pudesse atrair alguma força desconhecida e ameaçadora. O que encontraram do lado de fora não era o alívio que esperavam. A noite era um manto escuro, iluminado apenas por algumas estrelas piscando timidamente no céu. As ruas estavam desertas, mas uma tensão palpável enchia o ar. Ana olhou para os lados, buscando alguma pista do que havia ocorrido. Onde estavam todos? O que tinha acontecido com a cidade? Para onde vamos? A voz de Carlos soou alta, quebrando o silêncio. Ele parecia mais nervoso agora. A pergunta era uma reflexão de sua ansiedade. Doutor Álvaro, que andava à frente, levantou a mão para calar os murmúrios. Precisamos de um lugar seguro. Vamos em direção ao Parque Central. É um espaço aberto, teremos mais visibilidade, disse ele com uma confiança que tentava transmitir. Mas Ana podia perceber que ele também lutava contra o medo interno. O grupo se moveu, mas a cada passo, o barulho do chão parecia ressoar mais alto. Ana não conseguia deixar de pensar nas palavras que ouvirá no rádio. Pessoas fugindo, ameaças. E as vozes inquietas em sua mente. No fundo, uma pergunta a torturava. O que estava acontecendo com o mundo que uma vez parecia tão seguro? Quando chegaram ao parque, a escuridão parecia ainda mais densa. As árvores altas se erguiam como sentinelas silenciosas, e o clamor na cabeça de Ana só aumentava. E se estivessem todos perigosamente próximos? Um arrepio percorreu seu corpo. Vamos nos esconder atrás daquela árvore, sugeriu Clara, apontando para um grande ficus que mesmo à noite exibia sua imponência. Ana aceitou a ideia, concordando. As duas se uniram ao grupo que se agachava, segurando a respiração. Ana se sentia vulnerável, cada som parecia carregado de significado. Um sussurro ao longe fez seu coração parar por um momento. As vozes estavam mais próximas. As pessoas por trás delas começaram a compartilhar suas ansiedades, mas Ana estava focada. Uma parte dela desejava que um grupo de socorro aparecesse, mas havia outra que temia a possibilidade de quem poderia estar por perto. Foi então que Dr. Álvaro, em um gesto quase frenético, puxou o rádio de volta e virou o botão. A estática tomou conta do ambiente, e todos se viraram, presos na expectativa. As ondas de som se dispersavam e um novo aviso chamou a atenção. Cuidado! Existe um grupo perigoso indo em direção ao parque. Parece ser em busca de abrigo. As palavras do médico cortaram a noite como um queijo, e a tensão atingiu um pico. Eles estão vindo para cá. Precisamos decidir imediatamente. Fugimos ou ficamos? O dilema se apresentava de forma crua e direta. Ana olhou para Clara, a incerteza refletida nos olhos da amiga. Uma decisão teria que ser feita, e o peso das opções as esmagava. Era o momento. O tempo estava se esgotando. Precisamos sair agora. Precisamos encontrar um local seguro. Com a adrenalina pulando, todos se levantaram, seus pés movendo-se sem parar, mas Ana não conseguia deixar de sentir que estavam em um campo minado. Ao olhar ao redor, notou que algo ou alguém se movia à distância, uma figura indistinta que se contorcia nas sombras. O medo aumentou novamente e todas as perguntas do dia voltaram à sua mente. O que estava à espreita? Alguém se aproximava ou era apenas a própria escuridão tentando engolir suas esperanças? Naquele momento, com cada fixa na direção do desconhecido, Ana percebeu que miseravelmente só havia uma escolha: enfrentar o que estava nas sombras ou ser consumida por elas. Uma nova voz ecoou em sua mente. Como um chamado inescapável, é hora de confrontar o inimigo. Mas quem seria esse inimigo? A verdadeira luta começava agora. O grupo se espalhou rapidamente pelo parque, cada um puxando o outro em meio à escuridão. O coração de Ana batia descompassado, e suas pernas pareciam pesadas. Clara correu ao seu lado, e a expressão no rosto da amiga refletia o mesmo medo que a consumia. A luz da lua iluminava sutilmente o caminho, mas a densa vegetação oferecia mais sombras do que segurança. Se eles estão vindo, onde vamos nos esconder? Sussurrou Clara, quase sem fôlego. Ana olhou em volta, avaliando as opções. Aquela cabana. Logo ali. Apontou para uma estrutura antiga e empoeirada, parcialmente coberta por folhas e galhos. Podemos tentar nos abrigar lá. Os outros acenaram em concordância, e a adrenalina os impulsionou em direção à cabana. Cada passo parecia um eco na escuridão, e Ana sentia como se olhos invisíveis os observassem. Assim que chegaram à porta da cabana, Dr. Álvaro pediu sigilo. Todos concordaram,
olhando nervosamente para o interior, onde uma névoa de incerteza pairava. Enquanto entravam, Ana pôde notar o ar frio que envolvia o espaço, como um abraço gélido de desespero. A cabana, com suas paredes de madeira e janelas quebradas, parecia prometer abrigo, mas estava cheia de lembranças de tempos passados. Precisamos fechar a porta rápido, gritou Carlos, e todos se apressaram. Assim que a porta se fechou, uma sensação súbita de claustrofobia tomou conta do grupo. A sala escura e mofada tinha um cheiro de mofo, que se misturava com o perfume do medo. Doutor Álvaro ligou o rádio novamente. O som da estática encheu o ambiente, e a expectativa parecia insuportável. Então, uma voz interrompeu a quietude. Atenção, doenças se espalham, cidades estão em estado de emergência. O governo recomenda buscar abrigo em regiões remotas. O médico olhou para Ana e Clara, seu rosto agora uma máscara de tensão. Regiões remotas, o que eles estão sugerindo? Murmurou, mais para si mesmo do que para o grupo. E se nos deixarmos levar por isso? Questionou um dos outros, Júlio, já com a voz embargada. O que estamos realmente enfrentando aqui? Essa não é apenas uma epidemia, é algo mais. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Os pensamentos se acumulavam como nuvens pesadas. A ideia de fugir para uma seção isolada da cidade a aterrorizava. Precisamos de mais informações, disse ela decidida, chamando a atenção de todos. Se essa mensagem é pertinente, devemos descobrir que tipo de ameaça realmente estamos enfrentando. Dr. Álvaro concordou, mas antes que pudesse comunicar suas ideias, um barulho intenso cortou o silêncio. Todos se viraram, congelando no lugar. O som era estranho, como se algo ou alguém estivesse se aproximando da cabana, os passos arrastando-se incrivelmente lentos, mas determinantes. O coração de Ana disparou, e um nó se formou em sua garganta. É hora de tomar uma decisão. Temos que enfrentar o que está lá fora ou nos esconder aqui e esperar o pior, disse Dr. Álvaro com uma seriedade que pesava sobre todos. As opções eram aterrorizantes. Enfrentar a escuridão ou permanecer à mercê dela. Ana olhou para Clara, que parecia perdida em pensamentos. Se algo tivesse mudado nas sombras, elas teriam que ser corajosas. Precisamos nos preparar para qualquer coisa, disse ela. A hora de agir é agora. Nesse momento, a porta da cabana tremeu com um impacto forte. O grupo se agachou e o medo era palpável. O que estava do lado de fora? Seria um amigo ou um inimigo? Fuja agora. Uma voz elevada, não muito distante, cortou o ar, preenchendo o espaço com um desespero ensurdecedor e uma urgência angustiante que não deixava espaço para mais dúvidas. A verdadeira batalha se aproximava, e o tempo estava se esgotando. Ana sentiu o frio da noite invadir o peito. Era hora de agir, mas o que elas iriam enfrentar poderia mudar tudo. O impacto na porta ecoou como um trovão, e o coração de Ana parecia querer sair pela boca. A urgência dos gritos de "fujam agora" ressoava em sua mente com força, como se um sino estivesse tocando um alerta final. Aquela sensação gélida na espinha parecia tangível, uma advertência de que a segurança que a cabana prometia poderia ser uma ilusão. Vamos! Ana comandou, puxando Clara e os outros para mais perto. Dr. Álvaro estava à frente, sua determinação irrompendo diante do pavor que também o consumia. Precisamos de uma saída. Se há alguém lá fora nos avisando, talvez seja o nosso único caminho para a sobrevivência. Mas e se forem os inimigos? E se for uma armadilha? Carlos estava pálido, sua voz trêmula denunciava sua insegurança. Suas mãos tremiam enquanto ele avaliava a situação. Ana, tentando manter a calma, olhou pela janela quebrada. A escuridão era espessa, mas algumas luzes piscavam à distância, como um farol perdido em meio à tempestade. Aquela direção. Aquelas luzes podem ser segurança, ou ao menos uma pista de onde estamos. Temos que tentar. E se formos atacados no caminho? Clara estava assustada, visivelmente lutando contra o desejo de correr e o instinto de se proteger. No momento, ficar aqui também pode ser o nosso fim, respondeu Ana, o olhar fixo em seus amigos. Precisamos confiar uns nos outros e avançar. Sem mais palavras, todos concordaram silenciosamente. A tensão pairava no ar, cada um consciente de que aquela poderia ser a última decisão que tomariam juntos. Dr. Álvaro empurrou a porta lentamente, o rangido fazendo o grupo prender a respiração. Para seu alívio, não havia ninguém à vista, mas o silêncio era tão ameaçador quanto qualquer barulho. O grupo saiu um a um, realizando uma contagem mental para garantir que ninguém ficasse para trás. Ana observava cada rosto que se afastava da cabana e sentia um peso enorme sobre os ombros, a responsabilidade de liderar aqueles que, assim como ela, se sentiam perdidos. Assim que estavam no escuro do lado de fora, um grito distante fez com que todos paralisassem.
A clara fragilidade da situação voltou à tona, cada um deles respirando mais rápido, como se o ar fosse um veneno. Foi de lá. Júlio apontou para um caminho entre as árvores. Vamos nos afastar da cabana. Mas antes que pudessem dar mais um passo, uma sombra se destacou na escuridão. Ana sentiu sua respiração falhar quando a criatura entrou na luz fraca da lua. Um ser magro, com olhos penetrantes e uma feição distorcida. Era humano, mas havia algo de profundamente errado. O olhar vazio e a expressão de desespero apagaram qualquer esperança de ser uma ajuda. O que é isso? Clara sussurrou, o medo envolvendo sua voz. Fiquem juntos. Dr. Álvaro gritou, e eles se encostaram, formando um círculo. A tensão era palpável, e o grupo se preparava para o que estivesse por vir. Estamos aqui em busca de ajuda. Ana ergueu a voz, tentando transmitir coragem. Por favor, nos diga o que está acontecendo. O ser se aproximou lentamente, e suas palavras eram arrastadas, quase inaudíveis. Eles estão atrás de vocês. Não há segurança a não ser com aqueles que sabem a verdade. Ana trocou olhares nervosos com os amigos. A verdade? O que isso significava? Foi nesse instante que o grito de um outro grupo atrás deles cortou a escuridão, assim como uma lâmina afiada. O pânico tomou conta de todos, e um instinto primitivo de fuga ativou seus corpos. Corra! O aviso ecoou, e a situação se transformou em caos. Cada um começou a correr em direções diferentes, a escuridão engolindo suas figuras desesperadas. Não se separem! Ana gritou, mas a voz dela se perdeu no tumulto, e o que era uma simples corrida pela sobrevivência se transformou em um entra e sai confuso entre as árvores. Ana sabia que o que estava em jogo era mais do que suas vidas. Se não conseguissem se reunir novamente, a verdade permaneceria oculta. Conforme se afastava, Ana sentia o peso da decisão que tomara. Estava disposta a descobrir o que havia por trás daquela mensagem, mas será que conseguiria encontrá-los novamente? E se as respostas a levassem ainda mais para o abismo que estava prestes a se revelar? O coração de Ana batia descompassado enquanto ela avançava por entre as árvores, a escuridão a abraçando como um manto abafado. Cada passo era marcado pelo som do galho quebrando sob seus pés. A adrenalina a impulsionava, mas a incerteza sobre o que havia deixado para trás a deixava inquieta. O eco do grito de Dr. Álvaro ainda reverberava em sua mente. Cadê vocês? Ela berrou, mas a única resposta era o murmúrio do vento nas folhas. O medo a consumia, e ela sentia que a sensação de estar sozinha poderia se transformar em um pesadelo real. O brilho das luzes ao longe agora parecia mais distante, como se estivesse cercada por um véu de ilusão. O ser que tinham encontrado. Suas palavras ressoavam como um aviso sombrio. Ainda assim, um instinto de proteção a levava a continuar. Não podia parar. Não agora. Ana esbarrou em um tronco grosso, parando para se recuperar e tentar ouvir algo além do som da respiração ofegante. A paisagem era opressora, sombras dançavam nas bordas de sua visão. Lembrou-se do rosto de Clara, do medo nos olhos dela. Um nó se formou em seu estômago. Alguma parte dela não queria seguir em frente sem eles. Tão perto e tão longe. Ela murmurou para si mesma. A solidão era pesada. A princípio, tinha certeza de que não se separariam, mas agora a realidade se instalava. Calma, Ana, ela sussurrou, tentando se acalmar. De repente, o estalo a fez sobressaltar. Ela não estava sozinha. Seres emergiram das sombras. Figuras humanoides, mas grotescas como se fossem uma distorção da espécie. Ana piscou tentando ver melhor, e o horror a tomou ao reconhecer os mesmos olhos vazios que viu na criatura que falara antes. Este era um novo grupo, e a ideia de que poderiam ser inimigos a paralisou. Fuja! A verdade está em outro lugar. Um deles gritou, a voz arrastada, como se estivesse preso em algum tipo de agonia. O alerta era claro, e Ana não hesitou. Retomou a corrida, em busca de um caminho incerto na escuridão. Ela sabia que tinha que encontrar os outros. E se eles ainda estivessem perto, fugindo da mesma ameaça? Cada passo parecia enredado em uma teia de medo e desespero. O coração dela pulsava como um tambor, ecoando na noite. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Ana avistou uma luz mais forte. Respirou profundamente e correu em direção a ela. A esperança bruxuleava como uma chama vacilante. Por um breve instante, ela imaginou todos juntos novamente, rindo nervosamente sobre o medo, em um momento que só pertencia a eles. Quando se aproximou, o calor daquela luz parecia vibrar em sua pele. Mas, para sua surpresa, encontrou uma fogueira com os rostos familiares de Carlos e Júlio, os olhos arregalados e cheios de alívio. Ana! Carlos gritou, e uma onda de esperança a envolveu. Eu pensei que tinha os perdido.
Ana respirou fundo, sentindo o peso sair de seus ombros. E a Clara e o Dr. Álvaro? Júlio questionou, a preocupação evidente em sua voz. Eles estão. Eu não sei. Fui separada no caminho. Ana respondeu, quase em um sussurro. A urgência e o desespero grudavam em sua voz. Temos que voltar atrás. Eles podem estar se perdendo. Carlos insistiu, mas antes que Ana pudesse responder, uma figura surgiu das sombras. Melhor que voltem então. Ela está com eles, mas não por muito tempo. A voz era parecida com a de anterior, mas com uma frieza cortante. O que quer que fosse, trazia consigo uma sensação terrível de presságio. Ana e os amigos trocaram olhares aterrorizados. O que estava acontecendo? E o que essa nova figura queria? Com um grito em sua mente e a urgência do momento, Ana se perguntou, estariam prontos para enfrentar a verdade ao descobrir quem é realmente o inimigo? A escuridão parecia se espraiar como um inesgotável labirinto à frente de Ana. A fogueira crepitava com a intensidade da tensão que pulsava entre eles. Carlos e Júlio mantinham os olhares fixos na figura emergente das sombras. Uma parte de Ana queria crer que era apenas mais uma ilusão, mas o tom da voz daquela criatura rumorava uma verdade sombria. Fujam enquanto podem. A noite esconde mais do que presas famintas, disse a figura, com um sorriso distorcido que revelava mais dentes do que deveria. Ana pulsava com um medo atroz, mas sua determinação se solidificou. Você não tem poder sobre nós. O que quer que você seja, não pode nos dividir. Sua voz, embora trêmula, atravessou as chamas da fogueira e cortou o ar frio da noite. A criatura hesitou, como se as palavras de Ana a estivessem atingindo de alguma forma. Com isso, ela viu uma fração de dúvida em seus olhos. Não são eles que você deve temer. É a escolha a fazer. O inimigo está dentro. Aquela declaração parecia uma bomba prestes a detonar, e a tensão se intensificou entre eles. O que você sabe sobre o que está acontecendo? Carlos exigiu, já deixando de lado seu receio. Quem é o verdadeiro inimigo? Os medos e segredos que cada um carrega, e que agora estão à solta. Sua própria comunidade pode ser mais perigosa do que você imagina, a figura respondeu, com uma voz que arrastava como vento pela relva. Naquele instante, Ana sentiu a estranha familiaridade daquela voz, como se ressoasse em áreas esquecidas de sua memória. Não vamos nos deixar levar por essa insanidade. Ana retrucou, sentindo a urgência de encontrar Clara e Dr. Álvaro. Eles estão lá fora. Nós temos que ir. Se forem, irão descobrir quem são realmente. A criatura girou sobre si mesma, em um movimento ágil, antes de desaparecer na névoa noturna. A realidade começou a se encaixar, pois Ana percebeu que havia mais na mensagem do que um recado direto. A verdade, o eco da palavra reverberou dentro dela. Então vamos atrás deles, gritou Júlio, rompendo o silêncio que se sucedeu após a aparição da criatura. Clara e o Dr. Álvaro precisam de nós. Vamos dividir, mas nos manter unidos. Ana era uma esfera de emoções conflitantes. Devia haver uma maneira de garantir que a cidade pudesse ser salva. Nós vamos juntos, insistiu decidida. Carlos tomou a dianteira, seu espírito inabalável agora focado. Se a ameaça é interna, então precisamos descobrir em que parte da cidade a verdade está oculta. De uma maneira quase mágica, o grupo se organizou rapidamente, tomando direção e voltando a traçar seus passos em busca de Clara e do médico. Quando começaram a se mover, o brilho da fogueira foi se distanciando como se fosse um passado que tentavam deixar para trás. Os murmúrios da cidade estavam se intensificando, e Ana sentia o coração pulsar como um tambor de guerra. Precisavam recuperar Clara e Dr. Álvaro urgentemente. As palavras da criatura ainda ecoavam na sua mente. O inimigo está dentro. O parque que antes parecia familiar agora se transformava numa selva imensa, e os sons da noite pareciam se unir em um só, como um hino de alerta. Quando chegaram novamente ao centro onde tudo começou, Ana gritou. Clara, Dr. Álvaro, respondam. Um silêncio ensurdecedor pairou, e um nó se formou em seu estômago. Ao longe, numa curva da rua, uma luz bruxuleante atraía seu olhar. Aquele é o centro comunitário. Eles podem estar lá, exclamou Carlos. No movimento frenético, o grupo se precipitou em direção à luz, onde o silêncio começava a se romper novamente. Quando chegaram à entrada, a porta estava entreaberta, e uma sensação de urgência tomou conta deles. Ana empurrou a porta com força, e o que encontrou ali a deixou paralisada. Clara estava ali no centro da sala, ao lado de Dr. Álvaro. Mas o que mais a chocou foi a expressão tensa nos rostos que a cercavam. Foram vocês. Vocês trouxeram isso para a cidade, gritou uma mulher furiosa. As pessoas estão desaparecendo por sua causa. Mas o que está acontecendo? Ana questionou, sua voz tremia e ela
Olhou de Clara para o médico. Precisamos entender e agir. Dr. Álvaro respirou profundamente e se virou, sua expressão revelando reverência e temor. A comunidade está dividida. Não é apenas a epidemia, Ana. O que se espalha é o medo, a desconfiança, e isso pode muito bem ser o nosso fim. Precisamos enfrentar o verdadeiro inimigo, Clara acrescentou com firmeza. E talvez esse inimigo seja a falta de união entre todos nós. Precisamos lembrar o que realmente importa. O murmúrio dos presentes crescia, refletindo nas expressões confusas e temerosas, mas ao mesmo tempo havia um reflexo de esperança começando a emergir. Ana ergueu a voz, interrompendo a crescente tempestade de desespero na sala. Ouvam, todos vocês. O que estamos passando é difícil, mas precisamos nos unir. Deixar que o medo nos consuma será nossa maior derrota. O futuro está em nossas mãos. E enquanto o olhar da comunidade ia se erguendo, algo começava a mudar. O inimigo poderia ser aquela sombra pairando em cada coração, mas juntos Ana sabia que poderiam dar um novo significado à superação. Naquele momento, era necessário enfrentar a verdade. E assim eles começaram a lutar, não apenas contra uma epidemia, mas contra os próprios medos que os paralisavam. A transformação estava em andamento, e Ana sentiu que ao finalmente enfrentar a verdade e o desconhecido, poderia trazer de volta a esperança à sua cidade. Se a escuridão queria devorá-los, que assim fosse. Eles agora eram mais fortes juntos, e a história que escreviam dali para frente já não seria da perda, mas de um renascimento. E assim, com a comunidade em torno dela, Ana e Clara se tornaram um símbolo de coragem e renovação, um grito de esperança em tempos difíceis. Porque ao final, o verdadeiro inimigo sempre esteve dentro, mas a união é a única força capaz de derrubar muros e iluminar as sombras. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo, e mostrar que você também ama histórias de transformação. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.